Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer aquela correção das atividades que eu deixei, das páginas do livro 64 a 66, e aquelas atividades complementares também. Página 64. Eu estava pedindo para ler um texto, falando sobre orientação, sobre localização, e na questão 1 está perguntando como podemos nos orientar no bairro ou no lugar onde moramos. Nós vimos, que existem diversas formas da gente se orientar. A gente pode usar pontos de referência, pode usar endereço, pode usar um mapa, placas de sinalização. Existem diversas formas da gente se orientar e se localizar. O que é um mapa mental? O mapa mental, gente, é aquele mapa que a gente guarda na cabeça, é o endereço que a gente guarda na cabeça. É quando a gente sabe ir e voltar de um lugar sem precisar consultar mapa, sem precisar olhar o endereço. É quando a gente memoriza um caminho e seus pontos de referência. 3. Pesquise e indique o que significa os sinais de trânsito ilustrados. Os sinais de trânsito são estes, está pedindo para pesquisar. Alguns já vem indicando, o nome deles. Esse primeiro aqui, passagem de pedestres. O segundo, sinalização que tem escola, crianças atravessando, estudantes atravessando. Ciclovia. Semáforo para pedestre, para regular o trânsito, para regular a circulação de pedestres e de veículos. Parada obrigatória. Fiscalização eletrônica, falando que a pessoa não pode circular com uma velocidade superior a 60 km. Saliência ou lombada, também conhecido como quebra-molas. E proibido estacionar. Agora observe algumas imagens que representam mapas e instrumentos que podem ser utilizados para orientação e localização no espaço. Esses instrumentos são GPS, bússola e um mapa, inclusive um mapa histórico, um mapa turístico, na verdade. Como podemos nos orientar em um lugar onde nunca estivemos antes? Por meio de mapas, de uma bússola, de um aparelho GPS ou pelo sol, como nós aprendemos, Finalizamos, então, a nossa correção das páginas do livro. Agora nós vamos começar com as atividades complementares. Número 1. Observe o menino no centro da praça. Escreva os estabelecimentos correspondentes aos pontos cardeais. Observem o nascer do sol. O nascer do sol sempre acontece a leste, Então, o sol está nascendo a leste e vai se pôr a oeste, através do movimento aparente que nós chamamos, É a impressão que é o sol que está se movendo e não a terra. Mas, na verdade, nós sabemos que quem se move é a terra, não é verdade? Então, a leste, nós temos o quê? O banco. Vamos começar com o norte, A norte, o que nós temos? Uma igreja, Um local religioso. Ao sul, nós vamos ter um supermercado. A leste, nós temos o banco e a oeste, a biblioteca. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é aquele em que a Terra realiza em torno do eixo que ela possui, É um movimento que ela realiza em torno de si mesma. E este movimento vai ter como consequência para a Terra, a alternância do dia e da noite. Como nós vimos, alguns locais no planeta Terra vão ser iluminados, enquanto outros não. Os locais iluminados são dia, os outros que não estão recebendo luz solar é noite. E gradativamente a Terra ela vai sendo iluminada. Por que ela não é toda iluminada de uma vez, gente? Por conta do formato dela, é um formato esférico. É o movimento que a Terra realiza em torno de seu eixo. A Terra gira em torno de si mesma. Quais são as direções cardeais e colaterais? Cardeais significa principais. As direções cardeais são norte, sul, leste e oeste.
Colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Colaterais quer dizer que estão entre os cardeais. O que você entende por movimento aparente do Sol? A impressão que a gente tem que é o Sol que está se movendo, não é verdade? Observe na ilustração abaixo Manuela assistindo ao pôr do sol no fim do dia de braços abertos. Olhem aqui o pôr do sol. Manuela, ela está de frente para o pôr do sol. Mas onde que o sol se põe? Em qual direção que o sol se põe? O sol se põe a oeste, não é verdade? Então, essa direção aqui onde o sol está se pondo é a direção oeste. O braço direito de Manuela está apontando para qual direção? O braço direito de Manuela. Se essa direção aqui é oeste, a frente da Manuela está apontando para oeste, as costas de Manuela apontando para leste, o braço direito de Manuela vai apontar para o norte. Observem aqui, de acordo com a rosa dos ventos que eu trouxe para vocês. E o braço esquerdo? O braço direito está para o norte, o braço esquerdo está para o sul. Como você descobriu isso? O sol está se pondo, então Manuela está olhando para a direção oeste. Logo, as costas de Manuela estão apontando para o leste, enquanto o braço direito para o norte e o esquerdo para o sul. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a cidade. O que é a cidade? Você mora em uma cidade? Você sabe qual é a diferença da cidade para o campo? Da cidade para o município? Afinal, o que é a cidade? Como nós estamos vendo nessa imagem linda de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte, a cidade, gente, é um aglomerado urbano. Como assim um aglomerado? É a parte urbana do município, é onde nós temos muitas construções, casas próximas, prédios próximos, onde as vias são asfaltadas, onde nós temos vários meios de transporte, é onde nós temos vários comércios, shoppings, lojas, supermercados, sacolão. Esta é a cidade. Neste mapinha aqui eu trouxe para vocês representando a cidade de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte ela está localizada no estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais faz parte das unidades federativas do Brasil. A cidade de Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. A capital é onde está o órgão administrativo do estado. O que é a cidade, como nós vimos? É a parte urbanizada do município. É onde nós temos muitos prédios, é onde nós temos muitas casas, umas próximas das outras. O campo, gente, ele não é a cidade, mas ele faz parte do município. O campo é o local mais arborizado, é onde se desenvolve a agricultura. As casas, elas são mais afastadas umas das outras, diferente da cidade, que as casas são mais próximas, né? Existem diversas cidades, diversos tipos de cidades também. Existem cidades que são maiores, né, mais movimentadas, mais barulhentas, com muitos prédios, com muito transporte, né, com muito movimento de carro, com muitas indústrias. E existem cidades menores, que são aquelas cidades mais pacatas, aquelas cidades mais tranquilas, como Rio Fortuna, em Santa Catarina. E São Paulo, a capital do estado de São Paulo, que é uma cidade extremamente movimentada, é uma cidade que abriga uma enorme população, diferente de Rio Fortuna, que abriga uma população pequenininha, mas nem por isso deixa de ser uma cidade. Toda cidade, gente, ela tem comércio. Toda cidade ela tem um mercado, ela tem um supermercado. Até aquelas cidades mais pequenininhas, elas não têm um tipo de comércio. Elas podem ter uma igreja, uma escola.
Então, as cidades, elas se estruturam, se caracterizam em função de suas qualidades, né, do que compõe essa cidade, da estrutura dessa cidade. Existem cidades turísticas, existem cidades históricas. Como assim, cidades históricas? São aquelas cidades que abrigam construções e que abrigam monumentos que retratam a história, que retratam o passado deste local, ou que retrata até mesmo o passado do país. As cidades, elas podem ser planejadas ou podem surgir naturalmente. Surgir naturalmente a cidade ela vai crescendo, forma-se um povoado, este povoado ele cresce, abre um comércio, asfalta as vias, deste povoado vai crescendo, a população vai aumentando, os comércios eles também vão aumentando, aí vai surgir a cidade, vai haver a instalação de escolas, igrejas, posto de saúde. A cidade planejada, gente, ela vai ser planejada, o traçado dela vai ser planejado. O planejamento urbano dessa cidade vai ser delimitado, né? Essa cidade planejada, normalmente as cidades planejadas, gente, elas surgem por algum motivo. Salvador, capital da Bahia, né? Do estado Bahia, foi a primeira capital que surgiu no Brasil e foi a primeira cidade considerada planejada. Ela foi fundada em 1549. O objetivo da construção da cidade de Salvador foi abrigar a primeira capital do Brasil, lá no período colonial. Lembra o que é o período colonial? Período colonial era quando o Brasil era uma colônia, era quando o Brasil ainda não era um país, quando o Brasil era governado por Portugal, era administrado por Portugal. Boa Vista, Roraima, também é uma cidade planejada. Observem que as ruas de Boa Vista dá a impressão que forma um leque legal, né? E bonito, né? Essa aqui é a vista da cidade de noite, né? É a única capital brasileira completamente no hemisfério norte, completamente acima da linha do Equador. Todo o território brasileiro, grande parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Boa Vista não surgiu inicialmente de forma planejada, quando de sua fundação, no século XIX, ou seja, a cidade ela surgiu de forma natural. Entretanto, na década de 1940, passou por grande remodelação, inspirada nos ideais modernistas parisienses, inspiradas no modelo urbano de Paris, do conceito de cidade-jardim, aquela cidade planejada, é aquela cidade onde não tem prédios muito altos, onde as avenidas elas seguem uma largura específica. Este é o tipo de cidade-jardim. Brasília, gente, é a capital do Brasil, localizada no Distrito Federal. Brasília é uma cidade administrativa. Também foi uma cidade planejada. Foi uma cidade planejada para abrigar a capital do país, para abrigar a sede do governo federal. Lembra que nós vimos que a primeira capital do Brasil foi Salvador, depois foi transferida para o Rio de Janeiro e em 1960 a capital do Brasil foi transferida para Brasília. Brasília foi uma cidade construída para abrigar a capital do país. Belo Horizonte também foi uma cidade planejada. Belo Horizonte ela foi planejada para se tornar a capital do estado de Minas Gerais. Antes de Belo Horizonte, a capital do estado era Ouro Preto. A cidade de Belo Horizonte, ela tem história recente, né, porque ela não tem muito tempo que a cidade foi fundada. Ela foi fundada em 12 de dezembro de 1897. Então, todo dia 12 de dezembro é o aniversário de Belo Horizonte. Toda cidade, pessoal, que é planejada, ela é planejada para abrigar uma quantidade determinada de pessoas, uma
quantidade determinada de habitantes. Claro que nós sabemos que as cidades elas vão crescendo, porque a população das cidades ela vai aumentando. À medida que essa população ela vai aumentando, as construções, gente, fogem ao limite do planejamento da cidade, assim como aconteceu com Belo Horizonte, assim como aconteceu com Brasília e com várias outras cidades que foram planejadas. Isso a gente chama de crescimento urbano, ou seja, a cidade ela está se expandindo, ela está crescendo. Na cidade, vai haver locais de interação da população. São esses locais que a população vai realizar suas rotinas diárias, suas atividades diárias. Esses locais é que a população vai estudar, vai trabalhar e vai morar. Esses locais, gente, eles podem ser públicos ou podem ser privados. Locais públicos são aqueles de organização governamental, de administração governamental, que o governo tem que cuidar, como um parque. Exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o Parque Municipal Américo René, é o Parque Municipal na região central de Belo Horizonte. Então, esses locais de cuidado do governo são considerados locais públicos, acessíveis a toda a população. Além dos locais públicos, gente, existem as vias, que são as avenidas, existem as ruas, que também são locais onde as pessoas vão transitar. Como local público também, Praça da Liberdade, nós vamos ter como local público a Biblioteca Pública. Todos esses locais são de cuidados do governo e são mantidos com impostos que a população paga. Os locais privados, como a PUC Minas, né, que é uma universidade particular, depende de autorização para as pessoas circularem lá dentro. Ou tem casos que só pode circular aquelas pessoas que pagam, que é o caso de um clube particular, né? No clube só vai entrar quem tem cota, quem tem carteirinha, quem paga para acessar estes serviços. A cidade, toda cidade, ela vai ter normas de circulação. Para que normas de circulação? Para não virar bagunça. Imagina se não existisse leis de trânsito. Que bagunça que seriam as ruas. Então, gente, essas normas de circulação, essa de vivência na cidade, essas regras, é para tornar a convivência mais tranquila, não é verdade? É para que a sociedade tenha uma boa convivência. As placas, elas vão sinalizar locais, elas vão sinalizar como que deve acontecer a circulação, tanto de pessoas quanto de veículos. Como exemplo de pessoas, nós temos a calçada, né, que é para pedestre, nós temos semáforo, que é para veículos, para os pedestres também, né? Nós temos as sinalizações de trânsito para os veículos. Então, toda cidade ela vai existir. Analisamos quanto. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia. São as páginas 81, 82, 85 e 86. O número 2 da página 85 não precisa ser feito, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.